E o que isso tem a ver com a islamofobia? Tudo. Absolutamente tudo. Por quê? Porque o Islã, vamos lembrar, o Islã agrega hoje algo entre 1,5 bilhão e 2 bilhões de seres humanos, ou seja, nós estamos falando aí de quase um terço da humanidade. É a religião que mais cresce no mundo. E se você pegar a história, e aí é que está o ponto interessante, se você pegar a história da constituição do Islã e de como o Islã se desenvolveu, o que é que nós vamos descobrir? Nós vamos descobrir que a história do Islã é inseparável da história da Europa. Quando é que a Europa começou a nascer como continente? Alguém já pensou sobre isso? A Europa começou a nascer como continente, quer dizer, as pessoas começaram a ter consciência de que elas pertenciam a uma entidade cultural, histórica, civilizacional chamada Europa, no momento que começaram as cruzadas contra o Islã. No século XI, quando o Papa Gregório II convoca a cruzada contra o Islã, essas cruzadas vão ser integradas por pessoas que vinham de todas as partes daquilo que hoje nós chamamos Europa, mas que naquela época não existia. Não existia consciência naquela época de que nós somos europeus. O que havia era uma única entidade que estava presente em todo o território que hoje nós chamamos Europa, e essa entidade era o quê? Era a Igreja Católica, que ocupou o vácuo deixado pelo Império Romano. E foi a Igreja Católica que declarou a cruzada. Contra quem? Contra o Islã. E foi a Igreja Católica que recrutou soldados que vinham da Península Ibérica, daquilo que hoje nós chamamos Portugal, hoje nós chamamos Espanha, dos estados italianos, daquilo que hoje nós chamamos Itália, mas que naquela época não existia, dos estados germânicos, daquilo que hoje nós chamamos Alemanha, mas que naquela época não existia. Enfim, pessoas oriundas de todos os cantos daquilo que hoje nós chamamos Europa, e que pela primeira vez constituíram um movimento único, endereçado a quê? A libertar Jerusalém. Contra quem? Contra o Islã. Ou seja, a própria identidade europeia foi construída tendo o Islã como espelho, o Islã como inimigo, o Islã como o outro a ser derrotado. Gente, isso daí durou até hoje. Porque não vamos esquecer que o momento de auge do poder da Igreja Católica na Europa aconteceu em 1492, quando os reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, derrotaram Granada, que naquela época ainda era dirigida por islâmicos e por árabes, tomaram Granada, tomaram lá aquela maravilha arquitetônica que foi o Alhambra, expulsaram os islâmicos da Península Ibérica e assim consolidaram o poder da Igreja Católica sobre a Europa. Tanto é assim, agora eu dou um pequeno salto para não me alongar muito sobre essa discussão, porque eu já fui advertido que se eu demorasse muito eles iam derrubar a minha conexão. Então, dando um pequeno salto, a pergunta que eu faço para vocês é: por que a Turquia até hoje não faz parte da União Europeia? Alguém já pensou sobre isso? Porque, peraí, quando foi constituída a OTAN, Organização do Tratado Atlântico Norte, na década de 40, a Turquia foi um dos primeiros países a aderir à OTAN. E a OTAN deu graças a Deus, porque a Turquia fazia parte da OTAN, porque a Turquia, como vocês sabem, fica num ponto absolutamente estratégico do mapa europeu, fica ali na passagem do chamado Ocidente para o chamado Oriente, tanto que existe uma brincadeirinha que o pessoal faz lá em Istambul. Eles falam que Istambul é a única cidade do mundo que você atravessa uma ponte, você sai do Ocidente e entra no Oriente, ou vice-versa, e é verdade. Então, a OTAN deu graças a Deus que a Turquia estava entrando para a OTAN, porque é um ponto estratégico, etc. e tal, um valor militar inestimável, e a Turquia sempre fez parte da OTAN. E assim, quando foi criada a União Europeia, a coisa mais natural do mundo foi a Turquia ir lá, bater na porta da União Europeia e falar: nós queremos nosso ingresso na União Europeia. Não, vocês não vão entrar na União Europeia. Essa foi a posição, inclusive, da Igreja Católica. O Papa, naquela época,
o chefe do escritório para a doutrina católica, a Inquisição atual, a Inquisição contemporânea, que era o Nasinger, o Bento XVI, ele argumentou, falou, não, olha a frase que ele disse, a Europa é cristã. A Turquia foi durante séculos sede do Império Otomano, islâmico. A Turquia não tem lugar na Europa. Nós aceitamos a Turquia como uma potência para dialogar, como um parceiro, etc. e tal, mas a Turquia vai beneficiar muito mais o mundo se ela permanecer fora da União Europeia, sendo uma ponte da União Europeia com o mundo islâmico. Isso daí eu estou dando só um pequeno exemplo para mostrar para vocês como a desconfiança em relação ao Islã ela está profundamente impregnada na nossa cultura. Isso foi amplamente estudado por Eduardo Said, por exemplo, nos livros dele sobre orientalismo, imperialismo e cultura.